Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Voltamos, galera, e vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante. E agora a gente vai trazer um pouco isso para o âmbito da questão... Desculpa, para o âmbito da questão da análise também semântica. Por quê? É importante a gente entender os sentidos que estão por trás, tá bem? Bom, então neste tempo a gente vai falar sobre a frase. E aí eu vou voltar nela. Alguém mandou uma pergunta, eu não consegui ver quem foi, porque na hora as pessoas estavam respondendo também das questões. E eu queria deixar também a pergunta para este tempo por conta de a gente retomar agora esse momento da frase, tá? Alguém perguntou assim: qual é a diferença da frase para o período? Segura essa pergunta que eu vou voltar aqui para a gente poder falar sobre isso. Então, olha só. A frase, lembra comigo, precisa ter sentido completo. Se vai ter verbo ou não, são outros 500. Tá bem? Se não tem verbo, eu chamo de frase nominal. Se tem verbo, eu chamo de frase verbal. Essa frase, ela é finalizada com uma pontuação, que é capaz de fechar a ideia. E é por isso que confunde com o período, que as pessoas perguntam. Alguém perguntou, qual é a diferença de frase para período? O período é composto por orações. A frase não necessariamente é composta por orações. Simples assim, ok? Bem, e aí, dentro dessa estrutura, o que eu consigo fazer de análise das frases é, primeiro, se ela tem ou não um sentido completo para caracterizá-la como frase. Segundo, se ela tem ou não verbo para classificá-la enquanto frase nominal ou frase verbal. Tudo bem? Mas para além disso, toda a comunicação que nós estabelecemos no nosso dia a dia se dá por intenções discursivas, por intenções comunicativas. E por trás dessas intenções há a classificação da frase, ou seja, no âmbito da parte semântica. Eu intenciono algo e se eu consigo concretizá-lo, eu tenho um tipo de frase. Então as frases são construídas por nós para que nós possamos garantir enunciados completos. A junção desses muitos enunciados vai construir um texto. E vocês constroem um texto com base em frases, ou seja, em sentidos completos, ok? Bem, as nossas frases, recapitulando o que a gente acabou de ver, só para a gente poder chegar à outra parte, né? Tendo sentido completo, a gente divide em verbal e nominal. A verbal
tem verbo na sua estrutura. A nominal não tem verbo em sua estrutura, só tem termos nominais. Quais são os termos nominais? Substantivo, adjetivo, advérbio, tá? Os elementos que podem vir no entorno, que seriam aí alguns pronomes, podem ser também os artigos, numerais, vai depender sempre da frase. Então, ó, o dia amanheceu frio. Amanheceu é verbo. O dia amanheceu frio, tem sentido completo, é frase. Amanheceu é verbo, então frase verbal. Já li o livro todo, sentido completo, frase. Li é verbo, frase verbal. Você entendeu alguma coisa? Frase com sentido completo. Quando você tá bem, seu dia flui. Para dores no corpo, Flanax tem alívio rápido e ação prolongada. Flanax, a vida segue, a dor não. Hoje o trânsito estava devagar, quase parando, mas enquanto isso, eu tô voando aqui, porque eu já postei publi, fiz call, lembrei a criançada da lição de casa, mandei 1000 e-mails, tudo graças à minha internet. Tem como viver sem isso? Entra no âmbito da questão relacionada a essas intenções. E aí, no que diz respeito a essas intenções, as nossas frases podem ser interrogativas. O que são frases interrogativas? Elas são usadas por nós com o intuito de obtermos uma resposta. Então, as frases interrogativas, elas partem de uma dúvida, de um questionamento. E essas frases interrogativas são chamadas de interrogativas diretas ou de interrogativas indiretas. As interrogativas diretas são finalizadas sempre com o ponto de interrogação. As interrogativas indiretas são finalizadas com ponto final. Por quê? Elas não têm a mesma entonação durante a pronúncia. Então, ó, que horas são? Tem uma pergunta. A entonação é de pergunta. Eu quero uma resposta. Você viu meu irmão? Eu tenho uma pergunta, eu quero uma resposta. Então tem entonação de pergunta. Posso passar? Tem entonação de pergunta. Ou seja, o intuito, a intenção por trás dessa frase é obter uma resposta. Então, quando eu tenho essa intenção, eu chamo de frase interrogativa. Se ela tem o tom da pergunta, eu finalizo com o ponto de interrogação e eu chamo de frase interrogativa direta. E aí, toma cuidado, porque é muito comum na frase interrogativa indireta, quando as pessoas estão escrevendo ou digitando, de elas colocarem um ponto de interrogação no lugar do ponto final. Reparem que a intenção, a apresentação do tom não é a mesma coisa. Que horas são? Eu queria saber que horas são. Não é a mesma tonalidade. Então, aqui eu tenho um tom de pergunta de fato, aqui eu não tenho. Aqui eu suavizo isso, mas eu continuo querendo uma resposta. Então, por isso ela é uma pergunta. Só que como não tem a interrogação, eu chamo de indireta. Só é direta quando eu marco o tom da pergunta de fato e uso a interrogação, tá? Então eu finalizo aqui com um ponto. Você viu meu irmão? Eu queria saber se você viu meu irmão. E aí, eu estou esperando uma resposta, mas não tem aquele tom da pergunta. Então é uma frase interrogativa, sim. Como não tem o tom da pergunta, é finalizada com um ponto final, eu chamo de frase interrogativa indireta. Posso passar? Gostaria de saber se posso passar. Eu tenho a necessidade de obter uma resposta, logo frase interrogativa, mas não tem o tom da pergunta. Finalizo com ponto final e chamo de frase interrogativa indireta, ok? Então a direta é marcada pelo uso da interrogação. A indireta é marcada pelo uso do ponto final, ok? A direta é marcada pelo tom de pergunta de fato.
A indireta não é marcada pelo tom de pergunta. No entanto, a frase ainda assim exige uma resposta, o que a caracteriza como interrogativa. Belezinha? Bom, segundo tipo é o que nós chamamos de frase exclamativa. Nessa frase exclamativa, olha o nome, exclamativa. O que ela vai lembrar a você? Do uso da exclamação, da pontuação, né, da exclamação. Então essa frase, ela serve para mostrar dentro do texto o seu envolvimento, os seus sentimentos, aquilo que você está exprimindo, expressando na frase. Ou seja, a maneira como você se relaciona com algo, a maneira como você reage a algo. E aí tem um ponto muito importante de a gente pensar, que quando a gente está na fala, na oralidade, esse tipo de frase costuma apresentar uma palavra, ou às vezes uma expressão, em que a gente dá uma ênfase grande ao ponto de pronunciá-la como se nós estivéssemos, de fato, fazendo uma divisão silábica. Então aqui, ó. Que dia maravilhoso! Eu dou uma ênfase no maravilhoso e eu vou pronunciando a palavra maravilhoso com as suas sílabas separadas, tá? Que bom que você chegou! Olha a ênfase no bom. Bom só tem uma sílaba, então eu prolongo. Que bom que você chegou! E aí eu marco o meu sentimento, eu coloco para fora o meu sentimento. Então é muito importante de se pensar que na frase exclamativa eu tenho o envolvimento desse eu, que é o emissor da frase. Ele está ali colocando para fora aquilo que ele sente, tá? Nossa, que horror! Ó, que horror! Eu exteriorizo, coloco para fora um sentimento de horror em algo. Fiz uma prova. Saí da prova e a prova estava muito boa, muito fácil. Assim, caraca, eu arrasei, a prova estava muito fácil. Eu tô expressando aquilo. O outro pode olhar para mim e falar assim, você tá maluco. Aquela prova estava muito difícil. E aí olha a expressão dele. Ele expressa isso com uma frase exclamativa e eu também expressei isso com uma frase exclamativa. Então, na frase exclamativa, as emoções estão como um intuito. E nesse caso, a gente vai observar o destaque, a ênfase em uma palavra ou em uma expressão. E na oralidade é muito comum que nós encontremos isso separado aí por sílabas, tá bem? Quando você se depara, isso também é muito bom de a gente pensar, porque pode cair uma questão sobre um texto desse, né? Quando a gente se depara com um texto de charge, de história em quadrinho, de cartoon, às vezes vem tudo, a palavra que está com ênfase, vem toda com letra maiúscula, ou ela vem separada por letra, né? Eles separam as letras e não as sílabas. Isso também é comum. Então, por exemplo, ele poderia falar, tá se referindo a um personagem como uma pessoa abusada. E aí ele poria tudo com letra maiúscula e botaria A, tracinho, B, tracinho, U, tracinho, S, né? E, né? Tracinho A, tracinho D, tracinho A. Abusada. E aí ele estaria marcando a ideia de uma frase exclamativa. Pode-se fazer uma pergunta sobre isso. Qual era a intenção comunicativa por trás daquilo dali? Expressar uma emoção, um sentimento que o personagem estava sentindo em relação àquele contexto comunicacional, tá bem? E a palavra destacada marca essa ênfase, marca esse destaque. Belezinha? Então, até agora a gente viu frase interrogativa e frase exclamativa. Nosso próximo ponto é a frase declarativa. A frase declarativa tem como intenção informar, ponto. Eu não tenho um envolvimento emocional como eu tenho na exclamativa. A frase declarativa é finalizada com um ponto final. Acabou. Eu apresento uma informação. E essa informação pode ser de cunho positivo ou de cunho negativo.
Quando ela é de cunho positivo, eu chamo de frase declarativa afirmativa. Quando ela é de cunho negativo, eu chamo de frase declarativa negativa. Mas eu não dou ênfase a nada, eu só informo. Acabou. Gosto de ler antes de dormir. Não tem um envolvimento meu. Aí você pode falar assim, Felipe, mas você escreveu em primeira pessoa. Não tem um envolvimento seu? Não. Eu poderia botar um ponto de exclamação, que ajuda já a diferenciar, e falar assim, ó, gosto de ler antes. Aí eu estaria enfatizando o verbo gostar. Não é o caso aqui, tá? Então, a frase declarativa é meramente a apresentação de uma informação, ok? Nesse caso aqui, não existem palavras negativas. Então, ela é frase declarativa afirmativa. Meu irmão foi à natação. Ponto. Eu informei. Você pode chegar e me fazer uma frase interrogativa. Felipe, onde está seu irmão? Frase interrogativa direta. E aí eu respondo, meu irmão foi à natação. Eu respondo com uma frase declarativa. Como não tem uma palavra negativa, eu tenho aqui uma frase declarativa afirmativa. Meu irmão nunca foi à natação. Você poderia virar para mim e falar assim, Felipe, Felipe, seu irmão foi à natação? Aí eu falo assim, meu irmão nunca foi à natação. Você me deu uma frase interrogativa direta. Ou você poderia falar assim, eu queria saber se seu irmão já foi à natação hoje. Frase interrogativa indireta. E aí eu responderia, meu irmão nunca foi à natação. Eu dei uma informação, finalizou com ponto final, e eu tenho uma palavra negativa. Olha aqui, ó, nunca. Então ela é uma frase declarativa negativa, tá? A palestra jamais começará na hora marcada. Jamais. Informação negativa. Finalizou com um ponto. Então é uma frase declarativa. Como eu trago uma afirmação, frase declarativa. Como essa afirmação é com base em uma palavra negativa, uma afirmação não, uma declaração. Vamos mudar para vocês não confundirem afirmação com afirmativa, né? Eu trago uma declaração, uma apresentação de uma informação, eu tenho uma frase declarativa. Como eu tenho uma palavra negativa aqui, eu tenho uma frase declarativa negativa. Então, recapitulando, frase interrogativa tem como intenção gerar uma resposta. Você quer obter uma resposta. Frase exclamativa. Você expressa o seu sentimento em relação a algo, em relação a alguma situação. Você coloca para fora, você exterioriza aquilo, tá? Frase declarativa, você apresenta uma informação. Na frase interrogativa direta, eu finalizo com um ponto de interrogação. Na frase interrogativa indireta, eu finalizo com um ponto final. Na frase exclamativa, eu finalizo com uma exclamação. Na frase declarativa, tanto afirmativa quanto negativa, eu finalizo com ponto final. Como não confundir frase declarativa com frase interrogativa indireta? Lembra, a interrogativa indireta, mesmo sendo finalizada com ponto, exige uma resposta. A declarativa não exige uma resposta, ela é só a apresentação de uma informação. É isso que vai diferenciar uma da outra, ok? Bom, frase imperativa. A frase imperativa vai partir do uso de verbos no imperativo. Ou seja, aqueles verbos que nós usamos com o tom de ordem, com o tom de conselho, com o tom de instrução, com o tom de pedido. Logo, a frase imperativa serve para orientar, para instruir, para ordenar, para aconselhar, para pedir. Ok? Essas são as intenções por trás de uma frase imperativa. E aí, na frase imperativa, se ela está toda com sentido positivo, eu tenho uma frase imperativa afirmativa. No entanto, por outro lado, se eu tenho o uso de palavras ou de expressões negativas, eu chamo de frase interrogativa
negativa. As frases imperativas podem usar tanto ponto de exclamação quanto ponto final. Qual vai ser a diferença? E aí é o pulo do gato, tá? Geralmente, quando você está dando uma ordem, você vai optar por utilizar a exclamação. Quando você está dando um conselho, fazendo um pedido, instruindo alguém, você vai usar um ponto final. Então lembra disso. Ordem, exclamação. Instrução, orientação, conselho, pedido, ponto final. Ok? Reparem aqui. Pare com esse barulho imediatamente. É uma ordem. Ó, o imediatamente. Pare com esse barulho imediatamente. Você consegue entender até que o tom da voz é mais alto. Você coloca isso como se estivesse gritando, tá? E aí você poderia me perguntar, Felipe, eu poderia colocar esse imediatamente com uma ideia pausada? Pare com esse barulho imediatamente. Sim, você poderia. E aí, então, se eu poderia fazer isso, essa frase também seria exclamativa? Não, porque eu não estou expressando o meu sentimento. Eu só falo assim, mas eu entendi que você está com raiva do barulho. Você entendeu, mas eu não disse isso. Eu estou com raiva. Eu odeio esse barulho. Diferente, se eu dissesse, eu odeio esse barulho. Aí eu expressei o que eu sinto. Entenderam a diferença? Então não confundam. Pode ter um sentimento por trás, mas se ele não foi expresso, eu não tenho a frase exclamativa, tá bem? Ajuda-me aqui, por favor. Repara, é um pedido, então, ponto final. E olha como no texto escrito é importante o uso dessas palavras, né? O imediatamente ajuda a marcar esse tom de ordem, o por favor ajuda a marcar esse tom de pedido. Na fala eu não precisaria, eu poderia falar assim, ó, pare com esse barulho, é um tom. Pare com esse barulho, é outro tom. Tá? Ou seja, na fala, você conseguiria entender quando seria uma ordem, quando talvez seria um pedido. Tá bem? Fale com minha mulher, ela pode ajudá-la. Então fale com a minha mulher. Ou seja, eu estou orientando. Ponto final. Tá? Não preciso aqui usar nenhuma palavra que marque uma ideia de suavização ou de intensificação do sentido. Logo, em nenhuma delas há uma palavra negativa. Então eu tenho frases que instruem, que dão conselhos, que dão ordens, que fazem pedidos e que não têm palavras negativas. Logo, frases imperativas afirmativas. Agora reparem aqui, ó. Não seja paranoico, ninguém estava falando de você. Não. O seja, verbo no imperativo, tá? Não seja paranoico, ninguém estava falando de você. Aqui eu não estou dando uma ordem. Aqui eu estou aconselhando para a pessoa não ser paranoica. E estou usando uma palavra negativa. Então, frase imperativa, negativa. Não empurre seu irmão. Aqui é uma ordem, olha a exclamação. Né? Então, não empurre seu irmão. É para a pessoa não fazer aquilo de jeito nenhum. Porque aquilo vai gerar consequência. Tá? Poderia, de novo, fazer como ali em cima? Não empurre seu irmão. Poderia. Mais uma vez. Tem talvez a ideia da exclamativa? Não, porque você não expressou. Só teria se você expressasse, tá bem? Não faça confusão. É uma orientação, um pedido, tá? Então, o não, a palavra negativa, o faça, o verbo no imperativo, e aí, como é um pedido, finalizo com ponto. Então, eu chamo de frase imperativa negativa, ok? Bem, recapitulando, frase interrogativa exige uma resposta, seja essa frase direta, seja essa frase indireta. Frase exclamativa expressa um sentimento de quem fala, de quem escreve, ou seja, do emissor. Tá? Frase declarativa apresenta uma informação de modo positivo ou de modo negativo. Frase imperativa
traz uma ordem, um conselho, um pedido, uma instrução, uma orientação, de modo positivo ou negativo, ok? E aí, eu tenho as frases optativas, que muita gente confunde com as frases imperativas e também com as frases exclamativas, tá? As frases optativas, elas vão expressar um desejo que você tem, diferente da exclamativa. Na exclamativa eu não exprimo um desejo. Na exclamativa eu expresso um sentimento. Aqui eu exprimo um desejo, ou seja, é algo que eu quero. E ela é finalizada também com uma exclamação, tá? E por que algumas pessoas confundem com as frases com as frases imperativas? Porque algumas construções aparecem com verbos no imperativo. Mas aí eu tenho que entender se a intenção é dar ordem, pedido, instrução ou não. Ou se é eu desejar algo para a pessoa. Se for algo de desejar, é frase optativa. E esse desejo, para ela ser, né, uma frase optativa, precisa ser um desejo bom. Eu tenho que estar desejando coisas boas. Então, ó, Deus te acompanhe. Eu estou desejando. Eu não estou dando uma ordem para Deus. Eu não estou instruindo Deus. Eu não estou pedindo. Eu estou desejando que Deus te acompanhe. Ok? Bons ventos te levem. Eu estou desejando. Eu não estou falando com o vento. Eu não estou dando uma ordem para o vento. Eu estou desejando que os bons ventos estejam com você. Tomara que tudo dê certo. Eu estou desejando. Então há desejo. E esse desejo é de algo bom. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque a gente tem as frases imprecativas. As frases imprecativas são como frases optativas. Ou seja, eu também expresso um desejo. Só que aqui não é um desejo bom. Aqui é um desejo ruim. É o oposto, tá? Então, quando eu digo Deus te acompanhe, é algo que eu estou desejando. E é algo que eu estou desejando de bom. Agora você fala assim, que o diabo te carregue. Eu estou desejando. Mas não é algo bom. É algo ruim. E por ser algo ruim, eu chamo de frase imprecativa, tá? Você que se dane, você que se lasque para lá, vá para o inferno. Ou seja, eu estou desejando, mas eu estou desejando coisa ruim. Então, frase imprecativa, que dê tudo errado na sua vida, eu estou desejando. Então, aí olha aqui, ó, vá para o inferno, ó, o vá, verbo no imperativo. Eu não estou mandando você ir, eu não posso ordenar você nesse sentido. Eu posso desejar, tá? Então, ao desejar, ao expressar um desejo, uma vontade, ou eu tenho uma frase optativa, ou eu tenho uma frase imprecativa. Se eu decido por uma ou outra, tem a ver com o lado de a informação ser boa ou ruim. Então, a expressão de uma vontade boa, de uma vontade que vai fazer o bem, é frase optativa. Se eu exprimo algo ruim, algo mal com U, é frase imprecativa. Beleza? Então não confundam isso nem com frase exclamativa, nem com frase imperativa. E elas são finalizadas com exclamação. Por quê? A pessoa está nutrida de muita raiva, muito ódio, no caso das frases imprecativas, ou ela está nutrida de muito amor, de muitos sentimentos bons. E aí tem a ideia da exclamação, para a exclamação trazer essa ênfase, mas não o sentimento em si, tá? Não o sentimento no sentido de ele estar à mostra na frase. A gente sabe que a ideia está impregnada de sentimento, sim, mas ele não está à mostra na frase. Belezinha? Bom, vamos ver aqui então, agora, uma questãozinha, ó. Sobre a estruturação sintática do período, regimes de exceção perpetuam privilégios, disseminam a injustiça, atrasam
o desenvolvimento, comprometem as perspectivas de emancipação. É correto afirmar que... Então, ó, sobre o período, é correto afirmar que é composto por 4 formas verbais, logo, 4 orações. B. O sujeito dos verbos não foi explicitado em nenhuma das orações. C. Os verbos são intransitivos, por isso não exigem complemento verbal. Ou D. Os verbos não exigem complemento verbal, já que são transitivos diretos. Qual a opção que vocês marcariam para essa questão? Tem opção aí que, sem ler o texto, né, que é esse trechinho aqui, já daria para vocês eliminarem, tá bem? E aí a gente já conseguiria pensar aí num caminho de resposta. Vamos lá. O que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D, A, B, C ou D? Então, olhem bem para a frase, ó. Regimes de exceção perpetuam privilégios, disseminam a injustiça, atrasam o desenvolvimento, comprometem as perspectivas de emancipação. O que vocês marcariam? A galera tá mandando letra A. Todo mundo tá mandando letra A. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan. Letra A. Vamos ver aqui, ó. Os regimes de exceção perpetuam privilégios. Perpetuam uma oração. Disseminam a injustiça. Disseminam. Mais uma oração. Atrasam o desenvolvimento. Atrasam. Mais uma oração. Comprometem as perspectivas de emancipação. Comprometem. Mais uma oração. Então há 4 verbos, 4 formas verbais, consequentemente 4 orações. Letra A, certinho. O sujeito dos verbos não foi explicitado em nenhuma das orações. Claro que foi. Quem perpetuam, quem disseminam, quem atrasam e quem comprometem? Os regimes de exceção. Ele não é repetido várias vezes por uma questão de coesão textual. Então elimina a letra A. Os verbos são intransitivos. Quem perpetua, perpetua algo. Privilégio. Verbo transitivo direto. Ele botou já no plural, já poderia eliminar a letra C. Mas, ó, disseminam algo, atrasam algo, comprometem algo. Todos os verbos são transitivos diretos. Os verbos não exigem complemento verbal, já que são transitivos diretos. Essa daqui eu poderia eliminar sem ler. Se o verbo é transitivo direto, ele sempre vai exigir complemento. Aí você fala assim, mas eu não sabia se ele era transitivo direto ou não. Você não precisa saber. Basta você olhar a relação. Ele diz que os verbos não exigem complemento verbal por causa de serem transitivos diretos. Essa relação não existe. Todo verbo transitivo direto exige complemento verbal, então eu não posso dizer que não exige. Era só eliminar a letra D por isso. E aqui, todos são transitivos diretos e todos exigem objetos diretos, ok? Bem, em relação à oração, a gente tem o que a gente chama de ordem direta e ordem inversa dos termos. A ordem direta dos termos segue essa relação aqui. Sujeito é a primeira coisa, verbo e depois os complementos. Mas nem sempre os termos aparecem assim. Aqui é o que a gente chama de ordem direta dos termos. E isso vai ser importante quando a gente começar a fazer a análise sintática. Quando a gente começar isso na semana que vem, tá? Bem, essas ordens podem variar, ok? E aí eu posso começar com um complemento, posso começar com um verbo. Por exemplo, eu poderia falar assim, ó, eu comprei uma casa. Eu, sujeito, comprei, verbo, uma casa, complemento. Uma casa, complemento. Eu, sujeito, comprei, verbo. Poderia mudar. Comprei, verbo, uma casa, complemento. Eu. Comprei uma casa, eu. Eu é o sujeito. Eu poderia falar uma casa, complemento. Comprei, verbo, eu. Enfim,
eu posso ir... Aí, nesse caso, só poderia fazer essas mudanças, mas com outras frases, eu posso ir mexendo de diversas outras formas, tá bem? Bom, vamos pular aqui o texto e vamos ver o enunciado da questão. Está escrita em ordem direta, sem prejuízo de seu sentido original, o seguinte verso. Então aqui tem trechos que foram retirados do texto original e depois da setinha tem a reescritura para manter a ordem direta, tá? Quem fez tão diferente aquele prado? Quem aquele prado fez tão diferente? Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço. Uma fonte houve aqui, eu não me esqueço. Ali, em vale, um monte está mudado. Ali está mudado um monte em vale. Tudo outra natureza tem tomado. Tudo tem tomado outra natureza. Nem troncos vejo agora decadentes. Nem troncos decadentes vejo agora. Então, ó, está escrito, reescrito no caso, em ordem direta, sem prejuízo do sentido original, o seguinte verso. Então, eu tenho que entender que além da reescritura, eu tenho que manter um sentido, tá? Qual a opção que vocês marcariam? Letra A. Quem aquele prado fez tão diferente? Letra B. Uma fonte houve aqui. Eu não me conheço. Letra C. Ali está mudado um monte em vale. Letra D. Tudo tem tomado outra natureza. Ou letra E. Nem troncos decadentes vejo agora. Vi que a galera tá mandando letra C e letra D, letra C e letra D. O pessoal tá entre C e D. Sobe um pouquinho pra mim, Renan, só pra ver se tem mais alguma letra diferente. Acho que não. C e D. Está predominando a D, né? Vamos rufar os tambores, por favor? Letra D. Ó. Ali em vale, um monte está mudado. Repara, ali está mudado um monte em vale. Quando eu mudo o em vale para o final, eu estou dizendo que as coisas estão mudadas e elas estão mudadas como um vale. E não é. É ali em vale. O ali está ligado ao lugar em vale. Então não poderia mudar o em vale de lugar. Agora olha aqui, ó. Tudo outra natureza tem mudado. Tudo outra natureza tem tomado. Tudo, sujeito, tem tomado. Locução verbal, outra natureza, complemento, ordem direta e não mudou absolutamente nada. Nada da oração principal. Olha a letra A. O quem funciona como sujeito. Quem é aquele prado? Não pode. O quem é o próprio sujeito, então quem fez? Tão diferente aquele prado. Essa é a ordem direta. A própria ordem direta já está na frase original, tá? Uma fonte aqui houve. Na ordem direta tem que ficar. Houve uma fonte aqui. O houve é um verbo impessoal. E aí ele não vai ter um sujeito. Então eu tenho que começar pelo próprio verbo, tá? Nem troncos decadentes vejo agora. Quem vejo? Eu. O sujeito é o eu. E aí eu teria que botar, não, nem troncos decadentes vejo agora, né? Vejo nem troncos decadentes agora. Essa seria a ordem direta. Então, a única que realmente mantém é a letra D, beleza? Bem, vamos ver aqui mais uma questãozinha, ó. Sobre os tipos de frases presentes nesta tirinha, pode-se afirmar: há frases interrogativas, exclamativas e declarativas positivas. Há frases interrogativas, imperativas e declarativas negativas. Há frases interrogativas, exclamativas e declarativas negativas. Há frases interrogativas e declarativas negativas ou há frases interrogativas e imperativas? Bem, vamos lá. Então, alguma ideia para um novo pensamento?
Um conceito que abale o mundo velho e traga a esperança? Amar ao próximo. Esse é meio batido, né? Mas não foi testado ainda. Quais são os tipos de frases que tem aí? E aí você tem que olhar quadrinho por quadrinho. O que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? E aí lembra, interrogativa, exige resposta. Exclamativa, você expressa um sentimento. Declarativa, você apresenta uma informação. Tá? Na declarativa positiva, a informação é, né, de cunho positivo. Afirmativa, né, de cunho positivo. Na declarativa negativa, a informação é de cunho negativo. Então tem gente aí mandando C, tem gente mandando D, tem gente mandando E. O pessoal tá bem dividido. Desse lado aqui o pessoal tá mandando o quê, Renan? Você consegue atualizar aí, por favor? Agora tá chegando mais C, C, C. Chegou uma B também. Então, ou seja, só não mandaram a letra A por enquanto. Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor? Vamos lá. Há frases interrogativas? Nem precisamos questionar, né? Pergunta aqui, ó. Então, alguma ideia para um novo pensamento? Um conceito que abale o mundo velho e traga esperança? Você tem mais de uma frase, né, interrogativa. Aí a pessoa vem, ó, amar ao próximo. Ela expressa o sentimento. Então, frase exclamativa. Esse é meio batido, né? Interrogativa. Mas não foi testada ainda. É uma afirmação. E essa afirmação, ó, não foi negativa. Logo, o que vocês poderiam pensar? As interrogativas, vocês facilmente identificaram, né? Então, vocês poderiam ver que todas tinham interrogativas. Não era base para excluir nada. A última é negativa. Então, ó, positiva, elimina A. Negativa, mantém. Negativa, mantém. Negativa, mantém. Aqui não tem. Elimina E. Você ficaria já com 3 opções. Ok? E aí você poderia observar que não tem nenhuma frase com um verbo no imperativo dando ordem, instrução, nada disso. Então você eliminaria a ideia de imperativa. Eliminaria aqui. A letra B. E aí você ficaria, tem exclamativa? Aí você teria que olhar para essa frase aqui. Essa frase, repara, ou ela iria entrar se fosse a D, ou ela seria interrogativa, que ela não é, ou ela seria uma declarativa negativa, não tem palavra negativa. Você automaticamente viria para a ideia de exclamativa, beleza? Bem, vem comigo aqui no quadro, galerinha. Ó, se tiver ficado alguma dúvida sobre as aulas de hoje, corre lá no meu Instagram, @FelipeMorasProf, mande a sua dúvida, que na primeira oportunidade eu terei o maior prazer em poder ajudá-lo, tá bem? Na semana que vem a gente começa a entender as análises sintáticas, a observar os termos das funções sintáticas do período simples, para depois a gente entrar no período composto. Lembrando que o simuladão gratuito do Pro é somente até amanhã e a aula, o aulão de correção dele, né, desse simulado, vai ocorrer no sábado com a nossa equipe maravilhosa, beleza? Beijo imenso pra vocês, um excelente término de Terça da Resistência, uma ótima semana e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau, valeu, Renan! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.